Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso workshop Pequeno Almoço Mediterrâneo, organizado pelo Programa Mulsi. Queria desde já agradecer este espaço maravilhoso que é a Food Lab Cascais, que faz estas parcerias fantásticas com o Programa Mulsi e tem sido fantástico colaborar nesta cozinha. Agradecer também à Go Live, não é, que está aqui a cobrir este evento, e vamos falar sobre Pequeno Almoço Mediterrâneo. O Programa Mulsi é um programa de intervenção comunitária que está aqui em Cascais, em 11 municípios. Mas como não podemos trabalhar sozinhos, temos dois embaixadores e convidados hoje muito especiais, que é o chefe Nuno, que já vamos falar com ele, e temos a Sandra Santos, que está online, e começar aqui por convidar a Sandra a dar aqui uma nota breve de abertura, pelo papel que tem, por ser nutricionista clínica, por trabalhar também na área infantil e por ter a missão tão alinhada connosco, que fez tanto sentido nós puxarmos a Sandra aqui para o nosso lado e ajudar-nos nesta missão. Então, Sandra, passo-te a palavra. Basicamente, eu gostava de falar da importância da alimentação na infância, principalmente nos primeiros 1000 dias, mas não só. E com os primeiros 1000 dias eu quero dizer os primeiros 2 anos de vida da criança, gravidez e os primeiros 2 anos, onde há uma espécie de programação metabólica, que é, imaginem que têm um computador onde têm que instalar um software, e podem instalar um software de última geração, ou então assim que vai depois, mais cedo ou mais tarde, dar muitos problemas. Isto é, em sentido figurado, o que é que a alimentação potencia depois na vida da criança, que pode potenciar o maior ou menor risco de vir a desenvolver determinadas doenças, nomeadamente a obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemias, e é esta a importância que tem a alimentação logo nesta primeira infância. Depois, nós sabemos que os hábitos alimentares se perpetuam ao longo do tempo, ou seja, é melhor nós educarmos para depois não termos que reeducar, que nós ouvimos tanto falar agora. Depois eu gostava de falar também do papel dos pais e da escola e o seu contributo nestes hábitos alimentares saudáveis. Nós sabemos que, por exemplo, a base são os pais, mas depois o trabalho tem que ser continuado na escola. Mas sem os pais darem um exemplo em casa, também é muito difícil depois para a criança se relacionar com aquilo que a escola oferece. O papel da escola é desde a disponibilidade, ou seja, oferecer alimentos saudáveis, e depois também, já cheguei ao Porto, já começo aqui a trocar os Vs pelos Vs. Estou aqui no confinamento, então. Para além disso, da disponibilidade, a parte da educação alimentar, ou seja, para além de oferecerem alimentos, depois educarem as crianças. E aqui o papel dos professores, sobretudo, mas não só, dos manipuladores de alimentos, também de todas as pessoas que fazem parte aqui do universo, do contexto da criança, em contexto escolar, obviamente. E este é o papel, depois também, que acaba por ter um Mulsi, não é? Até na formação depois dos próprios professores, que às vezes ficam um bocado perdidos em como é que podem dar o seu contributo também para terem uma alimentação mais saudável, mas também depois aqui na ponte de ligação com os próprios pais, reforçando aqui as vantagens e a importância de uma alimentação saudável e também ensinando a como é que podem, efetivamente, depois pôr isto em prática, com estratégias e com alternativas fáceis, rápidas, um bocadinho adequadas aos dias de hoje. Convém não esquecer que nós somos nutricionistas, sabemos aqui a parte dos nutrientes, mas depois aqui a parte de colocar as mãos na massa e de cozinhar, precisamos depois deste complemento, deste know-how, de oferecer na prática as receitas, como é que em casa podem fazê-lo. Exatamente. Sandra, ainda agora, pegando aqui num ponto só para comentar, ainda mais importante agora que estamos em pandemia, cabe aqui ao Programa Mulsi e nós, como nutricionistas, reforçarmos que isto da alimentação saudável não é apenas uma moda. Há realmente uma doença, a Covid-19 é muito mais grave em doentes obesos e tem-se visto que há muito maior probabilidade de terem que ser internados nos cuidados intensivos, portanto também deixar aqui esta nota a quem nos está a ouvir, que isto não é apenas uma moda, isto é saúde e é agora que pais e famílias
devem estar ainda mais preocupados com a alimentação para corrigirem aqui alguma questão que tenham já, ou evitar que ela apareça sempre muito, muito melhor. Sandra, eu queria te perguntar-te quais é que são as dúvidas mais frequentes dos pais relativamente a isto do tema do pequeno almoço, que é a primeira refeição do dia e que é logo aqui que começam a surgir dúvidas. Mal acordamos. Olha, quando tentam variar, não encontram soluções que sejam muito rápidas e que estejam de acordo com, lá está aquilo que eu estava a falar há pouco, a azáfama do dia-a-dia. E que, no fundo, faça este mix entre rapidez, conveniência e depois, do ponto de vista nutricional, saudável e que fornece à criança todos os nutrientes que ela... Completamente. Ela em si é o recurso aos cereais de pequeno almoço, aqueles cereais industrializados, muitos deles com imenso açúcar. O top que chega às minhas consultas é o choca-pito, mas existem outros, e que é decorrente as crianças começarem o dia dessa forma. É logo uma grande ingestão de açúcar logo ao pequeno almoço. E basicamente eu destacaria isso, o principal erro, e depois aqui o que é que as pessoas mais pedem para dizer. Nós partilhamos a mesma percepção no programa, porque trabalhamos com muitas crianças e aqui em Cascais foram 11 escolas, portanto foram cerca de 700 crianças e partilhamos dessa mesma opinião. Já que estamos aqui também a falar do programa e de partilhar experiências, vamos ver agora um pequeno vídeo de como é que foi o Munci este ano aqui no município de Cascais. Ora vejam o vídeo. Pronto, espero que tenham gostado deste pequeno resumo do que é que foi este Munci Cascais. Infelizmente tivemos que adaptar as nossas atividades, não podemos estar perto destas crianças e gostamos tanto de fazer isto, a nossa equipa de nutricionistas. Contudo, temos estado online, presentes sempre, em contacto com os professores que são muito importantes neste programa. E esta sessão, no fundo, substitui a nossa sessão que fazemos nas escolas com os pais, em que eles vão à escola tomar o pequeno almoço. Portanto, não vão conseguir provar, mas podem agora aprender com o chefe Nuno para testarem em casa e aproveitarem agora que os pais têm mais tempo, que também foi algo que os pais reportaram num estudo que fizemos online aos pais, que dedicaram mais tempo a cozinhar. Portanto, acho que é aqui um bom indicador, não é, do tempo que temos para dedicar aqui à cozinha e também promover uma alimentação saudável e mais saudável nas nossas crianças. Portanto, vamos passar aqui para o chefe Nuno. Vou pedir que ele se apresente brevemente, ou dispensa apresentações, se calhar. Não sei.
Olá a todos. Antes de mais, quero agradecer à Munsi. É para mim um motivo de grande orgulho poder continuar a trabalhar na prevenção da doença e na consciencialização e trazer cada vez mais a consciência às pessoas nas suas escolhas diárias, como eu costumo dizer. É a forma como nós nos alimentamos, a forma como nós produzimos, a forma como nós cozinhamos ou deixamos de cozinhar, Exato. como estavas a dizer, que faz toda a diferença de nós termos ou não termos os ditos recursos naturais. Nós falamos muitas vezes de coisas acessórias, como por exemplo, falamos muitas vezes de palhinhas, mas não falamos no impacto que a nossa alimentação tem de facto no faz uma planeta. ponte bastante boa com a dieta mediterrânica, não é? Ainda não explicámos às pessoas lá em casa porque é que isto se chama o pequeno almoço mediterrânico. Esta foi a temática que nós usámos em sala de aula. Mediterrânico porque queremos juntar aqui o conceito de pequeno almoço saudável, mas que também seja sustentável e amigo do ambiente, que é o que a dieta mediterrânica acaba por dizer. Então vamos só passar o videozinho para os pais que estão a assistir aí de casa, terem conhecimento do vídeo que nós passámos agora neste formato do Mulsi Online, para lhes transmitir o que é que era isto de um pequeno almoço mediterrânico. A fruta da época, aviso já que estava adaptada a outubro, novembro, que foi a altura em que nós passámos o vídeo deste pequeno resumo, não é? Do que é o pequeno almoço mediterrâneo. Portanto, vou agora pedir que passem para todos verem este conceito. Depois já voltamos aqui às receitas. Espero que tenham gostado e que tenham percebido o que é que nós levámos até à sala de aula destas crianças do município. Portanto, este conceito é o que nós vamos usar agora e que o chefe Nuno usou para se inspirar aqui para estas receitas, para o pequeno almoço. Basicamente, o conceito que nós transmitimos é sempre que as crianças tomem um pequeno almoço completo. Para já que tomem, não é? Mas isso é a primeira regra. E depois que seja completo, ou seja, e as receitas todas que o chefe Nuno vai fazer cumprem essa regra. Pequeno almoço que tenha sempre uma fonte de proteína, uma fonte de hidratos de carbono complexos e uma fonte de vitaminas e minerais. Portanto, agora passo aqui a palavra ao chefe Nuno e também para passar aqui aos tachos, não é? E vamos também interagindo aqui com a Sandra com algumas dicas de nutrição e de coisas práticas que nós podemos usar no dia a dia. Maravilha. Eu gostava só de dar ênfase à palavra pequeno almoço. Eu acho que a palavra diz tudo, não é? Enquanto que em inglês é um bocadinho diferente, a palavra pequeno almoço responde um bocadinho que nós deveríamos ter um pequeno almoço. Portanto, daí esta coisa de falares da proteína, de um hidrato de carbono complexo e dos... Certo. E a nossa primeira refeição... E as crianças, regra geral, a seguir vão para a escola, portanto vão aprender, vão estar em atividade intelectual. Portanto é muito importante que se comece aqui o pequeno almoço com uma refeição completa. A Sandra há pouco, não sei se referiu,
mas eu acho que esta receita, não sei se a Sandra partilha da minha opinião, eu acho que sim. Esta receita é dedicada àquelas crianças que não acordam com muita fome de manhã. Isso é comum, não é, Sandra? Não sei se... Olha, eu falo por experiência própria também, não só como nutricionista, mas como mãe. A minha filha de manhã nunca tem muita fome. E mesmo as crianças mais pequenas, às vezes o que eu noto é que, ou que ainda mamam, às vezes só com o leite materno ou com o leite, ficam bem, digamos assim. Pois, É um pois. esforço tentarmos dar mais alguma coisa. Como tu falaste, tentarmos dar aqui ou uma fonte de hidrato de carbono ou aqui uma fonte de vitaminas e minerais. Exatamente. E aqui eu não estava a conseguir, é o que eu costumo dizer, eu ouço muito mal, mas o batido é o batido que vão fazer. Sim, sim, vamos começar pelo batido. Exatamente. Acaba por ser uma forma muito fácil, porque beber, digamos assim, a criança, os sinais de saciedade chegam mais tarde, então ela consegue beber o batido inteiro, ingerir aqui as porções que nós queremos dos nutrientes mencionados e ir para a escola, digamos, mais composta. Ok. Então agora vamos ver aqui o chefe Nuno a fazer uma coisa tão fácil, e que é o suficiente para que crianças que não tenham muito apetite de manhã consigam ir para a escola com um pequeno almoço completo e saboroso. De regra geral, eu acho que não há nenhuma criança que não tenha gostado depois de provar um batido. Nós vamos usar aqui a fruta da época, que é a pera. Exatamente. Que eu partilho que tirei as peras da mercearia da minha avó, que já estavam... Fui lá e perguntei, avó, quais são as peras que já estão assim quase que já ninguém as quer? E pronto, e nós usamos para trazer aqui, fizemos um puré de fruta. Desculpa lá, só o... Não faz mal. Que é uma ótima opção. Faz parte. Pronto, isto demorou o quê? 15 segundos? 15, 20 segundos. Portanto, não há pequeno almoço mais rápido para quem não tenha muito apetite. Estão a ver? E aqui o objetivo, não é, dentro da dieta mediterrânica, é também transmitir às crianças e agora a vocês aí em casa que usem e prefiram a fruta da época, que neste caso estamos a usar a pera. Usamos aqui quando a fruta já está bastante madura, eu estava aqui a dar uma dica, não sei se queres falar sobre Sem isso. dúvida, não, eu deixo, vocês vão falando. Estás a fazer outra coisa, agora estou a ver. Eu vou Pronto. fazendo várias coisas. Então eu vou dar a aqui mania uma de cozinhar. sugestão. Se tiverem fruta quase a apodrecer, não é? Quer dizer, ainda tem que estar mais ou menos boa, não pode estar podre, mas que já esteja um bocadinho mais madura, o que é que nós fazemos? Podemos cozê-las a vapor, numa panela, etc. E podemos usar tanto para os batidos como para as duas receitas que nós vamos fazer a seguir. Ou podem usar a pera inteira e triturar. Portanto, fica bastante agradável. A receita que se segue, portanto, já temos um dia da semana, que já não precisa de ser cereais de pequeno almoço. E no fundo é perceber aos pais como é muito rápido. Eu sou pai de três filhos e, portanto, é uma coisa muito prática, é muito fácil. Nós fazemos um pequeno almoço nutritivo, um pequeno almoço rico que os deixe sem fome. E porque eu falo muitas vezes disto, que é o aproveitamento escolar está diretamente relacionado com a fome ou a falta de alimento ou uma alimentação que seja própria ou não. Portanto, se nós comemos uma coisa muito rica em açúcares refinados rapidamente de manhã ao pequeno almoço, se calhar as crianças não têm o mesmo nível de concentração, estão muito agitadas em sala de aula e, portanto, é importante que os pais entendam que quando nós falamos em alimentação saudável e quando queremos dar uma alimentação cuidada aos nossos filhos, eu acho que é das formas mais bonitas de se amar uma criança. Completamente, concordo. E acho que a Sandra também concorda, não sei se conseguiste ouvir. Aqui as bonitas palavras do chefe Nuno, em que dizia que cozinhar para uma criança, não é? É uma forma bonita de amar uma criança. Foi isso que disseste? Exatamente. Ou por outras palavras? Pretty much. Mais ou menos isso. O facto de cozinharmos para a criança, não é? E com a criança, se for possível, é uma forma de amar as crianças, não é? É uma forma de amarmos os nossos filhos e acho que tu concordas. Por experiência própria. Exatamente.
Exato. Sim, sim. É verdade, é verdade. E pronto, e agora o que é que vamos fazer, chefe Nuno? Ora bem, eu Qual é agora que é estou a receita? fazer uma coisa que eu costumo fazer muitas vezes em casa, que é eu faço panquecas. Best seller. Mas eu só faço as panquecas uma vez na Exatamente. semana. Portanto, eu faço uma vez, faço várias panquecas, guardo no frigorífico dentro de um Tupperware. E o que é que eu faço depois com isto? Depois, todos os dias de manhã, se eu não a quiser comer fria, há uma técnica muito básica. Ou ligamos uma frigideira sem gordura nenhuma e colocamos a panqueca na frigideira e é 1 minuto de cada lado e ela volta a ficar quentinha. Ok. Ou então, numa torradeira. Pôr na torradeira, liga-se enquanto se veste uma E também é criança. possível congelar, não é? Se quisermos fazer até uma dose maior, podemos congelar assim com folhas de papel vegetal, entre elas. Sim, com folhas de papel vegetal no E meio depois vai delas. diretamente para a frigideira, tostadeira, não sei se também é possível. Tostadeira se também é fica possível. bem. Tostadeira Portanto, as também é possível. panquecas é algo que é muito atrativo para as crianças, acho que toda a gente está de acordo, é o best-seller da alimentação saudável. Agora, há muitas formas de fazer panquecas, portanto, cuidado. Há das piores às melhores em termos nutricionais. Mas realmente o que as pessoas dizem é que não têm tempo para aquela logística toda da panqueca de manhã. Portanto, tem aqui uma forma super fácil, super rápida de ter sempre panquecas todos os dias. E esta panqueca leva o quê? Leva farinha e eu coloquei, portanto, novamente um leite magro, portanto, ou um leite de Vegetal, soja, pode um ser leite vegetal. usado. E eu coloquei depois farinha de aveia, coloquei o adoçante, foi então o puré Adoçante natural. das peras da tua querida Da minha avó. querida avó. Depois coloquei canela, Ok, fica muito bem com a pera, não é? bicarbonato de sódio. Boa. Coloquei também um Podes papel. explicar às pessoas lá em casa o que é que faz o bicarbonato nas receitas? Ou nesta em No concreto? fundo faz crescer um bocadinho a panqueca e ela vai ficar mais fofinha. No fundo nós usamos o fermento e o bicarbonato de sódio, dois. eles complementam-se Ok, para ok. que fique com mais ar no fundo. E depois coloco também um ovo. Um ovo, ok. Ok? Mais uma vez aqui temos a fonte de Fantástico. proteína, não é? Onde é que estás? Estás aqui, no lixo. Exato, temos a fonte de proteína que vem do ovo, um bocadinho da bebida vegetal, se pusermos uma bebida de soja ou então o leite. Temos a fonte de hidratos de carbono, que é a nossa aveia, a farinha de aveia. Às vezes pode ser mais fácil em termos de homogeneizar ali a mistura. E temos a fruta, não é? Em formato de puré, mas pode ser qualquer uma. A banana já está... Posso muito fazer vista, barulho? não é? Vamos fazer barulho. Temos aqui algumas perguntas. Ok. Temos aqui algumas perguntas. Para além da pera, quais são os outros ingredientes utilizados no batido? Ora, vamos voltar aqui atrás ao batido. Utilizamos leite neste caso, mas pode ser uma bebida vegetal de preferência de soja para ser nutricionalmente equivalente em termos de proteína. As outras ficam um bocadinho aquém nesse nutriente. Usamos farinha de aveia, não foi? Pusemos frutos secos. Eu coloquei Podemos flocos de aveia flocos e de amêndoa. aveia, amêndoa, também como fruto seco, não é? Porque E os frutos secos utilizei, também é muito e utilizei mediterrâneo. também pera inteira. Ok. Portanto, uma pera que E até neste já caso possa estar utilizaste a mais pera. madura, nós aproveitamos para utilizar para o batido, ou uma Ok. maçã, portanto, aproveitando Ótima a questão da sugestão. fruta da época. Boa. É uma... Ótima sugestão. Porque os frutos secos também lhe dão um ar mais mediterrâneo, não é? Porque também fazem parte de um padrão alimentar mediterrâneo que incluir algumas vezes na semana alguns frutos secos. Fonte de ômega 3. Agora, o que é que podemos pôr também no batido? Por exemplo, cacau em pó. Cacau, puro, não é? alfarroba. Não vamos falar noutras marcas. Alfarroba, exatamente. E queria também dizer que nós vamos depois disponibilizar as receitas que fizermos aqui hoje, está bem? Portanto, se não apanharem ou se apanharem a meio, aqui um bocadinho de barulho. Ajustar a textura só. Exatamente. E Ora, vamos ver se estamos aqui com mais dúvidas. Purê de fruta, colocar a fruta aos pedaços. Estão aqui a dizer como é que se faz num robô de cozinha. Foi exatamente como eu fiz. Ok. Se tiverem mais dúvidas podem ir dizendo, nós vamos aqui interagindo.
Pois, não consigo ver. Ah, ok, perfeito. Ok, vamos então fazer as panquecas e a nossa sugestão é que possam fazer mais quantidade, não é? Podem usar esta sugestão de hoje e que possam fazer mais quantidade e depois no dia é só ou tirar do congelador e pôr na frigideira ou então na tostadeira, não é? Torradeira. Na torradeira, na É a mesma coisa tostadeira. com o pão. As pessoas, e ainda há muita coisa para mudar nos pequenos almoços das crianças e nós conhecemos bem aqui a comunidade de Cascais. O que é que nós vemos? Cereais de pequeno almoço, portanto, hoje já tem aqui muitas alternativas e também vemos bastante o pão embalado, o pão de forma. Porquê? Porque o grande argumento é eu não tenho pão fresco acessível de manhã. Então temos aqui uma solução também que é o congelar, que é uma grande técnica, não é? Podemos fatiar. Como é que é a melhor forma de congelarmos o pão para o termos assim exatamente como se tivesse acabado de sair da padaria? Pão, para mim, a forma mais simples é nós comprarmos um pão preferencialmente que tenha uma fermentação, tenha uma fermentação lenta e que use Que é o cereais. caso do teu, não é? Não sei se querem fazer aqui um plano ao pão que vem do restaurante. Que vem exatamente, Ainda vem do não meu sei se já restaurante. apareceu aí em exatamente. rodapé, mas o chefe Nuno é um aventureiro que abriu um restaurante em plena pandemia, no dia 16 de outubro, Dia mesmo? Mundial da Alimentação, e onde ele faz este pão e outros pratos também inspirados na dieta mediterrânica, não é? Sempre, a dieta mediterrânica acho que faz parte, acho que deveria ser um orgulho, um grande motivo de orgulho para nós portugueses, não é? Nós fazemos parte desta dieta que faz parte do património da humanidade e, portanto, se nós defendermos a dieta mediterrânica da forma como nós acreditamos, no fundo, eu uso muito uma frase que é regressar não é regredir. Regressar, E, exatamente. portanto, nós temos que regressar aos bons hábitos alimentares e comer comida de verdade. É o que é o que eu mais advogo, é que as pessoas têm que comer comida de verdade. E se nós comemos comida de verdade, nós vamos comer ingredientes naturais. Eu costumo dizer que o universo e a Terra e o planeta são perfeitos. Deram-nos tudo. Nós não precisamos de processar nada, nem pôr nada nem utilizar gorduras que não são naturais Exatamente. para a nossa alimentação. E, portanto, nós, se recuarmos ao tempo do homem das cavernas, ele saía da caverna e ia Exatamente. colher bagos das árvores. E, portanto, acho que é um E bocadinho isto é a neste dieta princípio. mediterrânica. Isto é a dieta Nós mediterrânica. começamos logo em sala de aula por esclarecer que dieta não quer dizer emagrecer ou engordar ou o que é que seja. Portanto, é um padrão alimentar As e é um palavras estilo têm de vida. Exato. A palavra dieta tem uma conotação atualmente muito negativa. Mas estávamos a falar de congelamento, não é? Congelação de pão. Exatamente, a congelação de pão. E, portanto, o pão, se for fatiado, um pão de boa qualidade que nós compramos, aliás, um pão de boa qualidade normalmente dura até uma semana. Este pão foi cozinhado há 3 dias atrás e está ótimo. Pois. É um pão perfeitamente que aguenta, tem a ver com o tipo de fermento que é utilizado, um fermento natural. E o tipo de fermentação, um pão que fermenta em 24 horas, isto tem um bocadinho um contrassenso com o ritmo que nós vivemos hoje em dia. Pois é. Nós vamos às cadeias de supermercado e temos pão a sair de 2 em 2 horas. Isto não é natural. Exato. Portanto, e obviamente que isto depois tem consequências para a nossa saúde. E, portanto, é muito importante que nós integremos estes hábitos e que passemos a aplicá-los na nossa vida, no nosso dia a dia. E despender tempo a planear e a planificar, que às vezes é o que falta. Os pais andam muito a viver o dia-a-dia, andam a correr atrás do prejuízo e não conseguem depois antecipar o que vai surgir no dia-a-dia e a pressa que vai surgir no dia-a-dia. Portanto, a nossa dica e a dica do programa Múcio também é sempre planear melhor as compras, perceberem onde é que vão usar os ingredientes também para evitar o desperdício. Acho que foste tu que uma vez disseste um dado curioso. Quantos euros as pessoas costumam ter na despensa? As pessoas têm mais ou menos entre 150 a 200 euros de produtos que nunca utilizam e que acabam por deitar sempre fora. E, portanto, é muito importante nós termos esta consciência Sim, de que completamente. nós temos que ser um bocadinho mais criativos e mais ousados na cozinha. Um Experimentem. bocadinho mais de tempo, experimentar, arriscar. Com 4 ou 5 ingredientes nós fazemos 5 ou 6 receitas e Exatamente. podíamos ficar aqui horas a fazer vários tipos Fazer de receitas e vários pequenos comida. almoços, portanto E não vários precisam de ser pequenos todos almoços. iguais. Temos aqui uma questão, não sendo possível, o leite de soja, que outra opção vegetal seria melhor? Que outra opção seria melhor a nível do batido? Concretamente, eu vou assumir que é no batido. Ao pormos alguns frutos secos, também estamos a colocar, para além de alguma gordura, não é? Frutos O leite de amêndoa, oleaginosos. por exemplo.
tem um teor um bocadinho mais baixo, não chega a ser equivalente em termos de proteína, mas há quem acrescente, por exemplo, e é uma coisa muito comum nos batidos, clara de ovo, se for o caso, não é? Se não for vegan, pode incluir alguma clara de ovo para acrescentar alguma porção de proteína. Noutros casos, depende da receita, no caso do batido, pode ser essa uma solução, complementando com os frutos oleaginosos. Já estou cheio de fome, estou com Está vontade de comer. Está um cheirinho bom. Eu não sei se a Sandra, nós conseguimos ouvir a Sandra. É? Consegue? Tem o microfone? Tem que ativar o microfone do Zoom. Está com o microfone desligado. Eu vou aproveitar só para, enquanto que a Sandra não fica ativa, eu vou colocar, eu peguei na pera, foi a primeira coisa que eu fiz, eu peguei numa pera, cortei em cubinhos pequenininhos e cozinhei, não sei se podem ver aqui, eu cozinhei a pera com pequenos raminhos de alecrim em água. Portanto, eu não utilizei qualquer tipo de gordura, não usei qualquer tipo de açúcar e cozinhei um bocadinho a pera para depois então pormos em cima da panqueca. As crianças adoram pôr o iogurte, portanto nós pomos um bocadinho de iogurte em cima da panqueca e eu vou aproveitar e esta vou opção pôr... eu posso-vos dizer, quando estamos nas escolas as crianças adoram, é das preferidas. Acho E que a Sandra agora já tem som. a pera. Sandra, panquecas com topping de iogurte, é aprovado em casa ou não? É muito, gosta, mas ela gosta, às vezes, gosta de um bocadinho de mel, confesso. Pois, exatamente, também é outra forma, obviamente, de colocarmos açúcar, mas aqui a nossa dica é que tentamos sempre, pelo menos, buscar o açúcar natural à fruta. Temos aqui uma pergunta curiosa. Sempre em negociação, sempre em Estamos negociação. sempre em negociação. Constante. Não, também dou uma dica que acaba por ficar muito bom, que acaba por ser um molhinho doce, que é esmagar a banana e pormos em topping da panqueca e acaba por ficar assim mais como molho, pronto, e fica mais interessante e docinho também. Temos aqui uma pergunta que é, como surgiu o programa MUNSI? Então, o MUNSI é Municípios Saúde Infantil, é esta a sigla e o significado da palavra MUNSI, porque nós somos um projeto que já tem 10 anos, é implementado pelo CEIDS, que é um Centro de Estudos e Investigação que, para além do MUNSI, tem outros projetos, onde o chefe Nuno também vai colaborando de vez em quando. Temos um projeto que é o COSI, não sei se já ouviram falar, que vigia o estado nutricional infantil na Europa, com a Organização Mundial de Saúde, que também é a nossa parceira. E o MUNSI surge para fazer parcerias com os municípios para implementar este programa de promoção da saúde de base comunitária. Portanto, para chegar ao maior número de pessoas, através das crianças, também vamos mudar a saúde daquela comunidade. Mais perguntas? Não sei se tem aqui um alimento natural. Normalmente uso bebida de aveia. E eu, já agora, que estamos a falar em bebidas vegetais, eu recomendo um artigo no blog, Papinhas da Chica, da Sandra, que eu achei muito, muito, muito interessante e que esclarece bem as dúvidas das pessoas relativamente às bebidas vegetais na infância, às bebidas vegetais logo no início de vida, relativamente ao leite materno, etc. Portanto, se puderem passar por lá, eu recomendo. Não sei se a Sandra me ouviu, se ouviu esta recomendação, mas eu gosto particularmente desse artigo. E depois verem também as redes sociais, tanto do programa MUNSI, como as Papinhas da Chica, como também as redes sociais aqui para mais ideias do chefe Nuno. Tem sempre coisas muito interessantes. Então, voltando aqui às receitas. Voltando aqui às receitas, nós já temos 2 receitas, não é? Recapitulando, fizemos um batido com leite, com aveia, com puré de pera da tua querida avózinha, a amêndoa e, portanto, triturei tudo junto. Temos aqui, para os mais preguiçosos e os que têm menos vontade, portanto, menos apetite de manhã, têm aqui uma solução altamente nutritiva, que enche e que dá a energia necessária para eles poderem ir para as aulas e estarem atentos e concentrados. As panquecas, que são os best-sellers, e aqui dá para fazer um bocadinho de tudo, não é? Sim. A panqueca, nós utilizamos, neste caso, mais uma vez, a fruta da época, estamos a utilizar a pera. A pera, a farinha de aveia, bicarbonato de sódio, canela e mais uma vez, a bebida neste caso, o leite. Neste caso, o leite magro.
Ficaram eu bem coloquei bonitas. um topping de iogurte e depois um bocadinho de pera. Agora, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a torrar e já se começa a ouvir a diferença do som, que já é os flocos de aveia torrados. Tostados. É Boa. importante para nós criarmos aqui também um bocadinho de uma alegria. Crocância que E uma está na mente crocância. das crianças nos cereais de pequeno almoço, não é? Exatamente. Gostam tanto desta crocância, o que é que eu sugiro? Então, aos pais, que é uma forma de nós brincarmos, nós temos também de ser criativos e desafiarmos os nossos filhos. Criatividade foi aqui o problema que a Sandra também disse que os pais, no fundo, reportavam, não é? Falta de criatividade ou falta de ideias para os pequenos almoços da parte da manhã. E, portanto, eu coloco aqui uma base de iogurte, vou fazer isto em várias camadas, vou utilizar o puré da pera. Ok. Que giro. Um bocadinho do puré da pera. Depois vou utilizar então a aveia. Isto é uma coisa que, mais uma vez, que pode ser feito, tem a aveia torrada e guardada em casa. Ok. E depois utilizam à medida que for necessário. Então colocam aqui uma textura de crocância que dá um bocadinho de alegria. Vou colocar a outra camada de iogurte. E vou Já estamos no terceiro pequeno almoço e vejam, não é? O tempo que cada um demorou Sendo que podem ser mais rápidos se nós previamente fizermos aqui alguns processos. Se estivéssemos calados. À Nós vista. estamos a explicar tanta coisa. É Se verdade. tiveres, nós em casa somos, sem dúvida, Isso, exatamente. mais rápidos e mais eficientes, porque não estamos a estamos explicar, nesta dinâmica, não é? não é? Não estamos a explicar tanta coisa e tantos Esses intervenientes. bocadinhos de pera, porque é que vêm da panela? O que é que tu tiveste a fazer com eles? Relembra-me lá. Esta Quem não pera, ouviu? eu cozinhei-a em água, portanto eu pus um fundinho de água, coloquei uns raminhos de alecrim, mas Ervas aromáticas? pode ser tomilho, pode ser hortelã, pode ser erva aromática que quiserem, Uhum. para dar um gosto. Aliás, eu depois até posso pôr aqui. Que podemos pôr como topping, não é? Que as ervas aromáticas também são bastante características da alimentação e do padrão alimentar mediterrâneo, de forma a podermos reduzir o sal na confecção dos nossos pratos, das sopas, e não nos esquecermos disso porque não queremos ter hipertensão, doença crónica, Não. muito associada ao consumo elevado de sal e de produtos processados. É das causas. Temos aqui, Eunice, excelente ideia de tostar a aveia, também acho. Muito bem, eu tenho aqui então. Somos fãs dessas panquecas. Aqui, que tipo de iogurte? Magro? Poderá ser este, neste caso acho que é um Skyr, agora tudo também depende do objetivo, para uma criança um iogurte de preferência natural, não é? Que não tenha nada adicionado. É muito importante também lermos a lista de ingredientes de cada produto que vamos comprar e dos produtos novos com os quais nós somos bombardeados todos os dias com o marketing, porque surge uma coisa nova, parece-nos bem, às vezes até é vendida como saudável. Depois vamos ver a lista de ingredientes e assusta um bocadinho. Portanto, isso também é algo que nós podemos ter em conta. No caso do iogurte, não deve ter palavras ozes, acabadas em ozes, açúcar. Não é isso que nos interessa no iogurte. Nós podemos adoçar naturalmente com a fruta da época, como o Nuno está aqui a fazer. Mas acho que eu costumo dizer muito que tudo o que nós não temos no dicionário e que não é soletrável, nós não devemos comer. Comam só coisas que vocês Está chamam. no dicionário. Pera é pera, não há perose, não é? Perose é outra coisa que não existe e, portanto, se vocês nos derem uma coisa que se chama perose, que não existe, mas um dia eles vão inventar alguma coisa do género para intensificar o sabor e, portanto, a comida natural e que é da época é altamente saborosa. Não tenham medo. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Então, o que é que a última receita que eu vou fazer são os flocos de aveia. Eu acho que é das minhas maiores memórias de infância é comer uns flocos de aveia que o meu avô me fazia. O meu avô Guilherme, ele fazia-me e dava-me os flocos de aveia e eu adorava. E, portanto, acho que é uma coisa que nós temos que readquirir. Os ingleses comem muito, não é? O famoso porridge. Portanto, nós temos que voltar a estes hábitos
que são espetaculares, regresso. é o regressar. É o regresso à dieta Exatamente, mediterrânica. é o regressar. E agora vamos para a última ou já estamos na última? Ainda não Vamos. percebi, já estamos aqui na última. Vou iniciar a última receita. Ok? Sandra, entretanto, acho que já nos estamos a ouvir, acho que já, não sei se queres aqui acrescentar alguma coisa face a estas receitas maravilhosas? Também tens algumas maravilhosas nas tuas páginas? Olha, não, eu acho que depois eu vou querer a gravação toda do vídeo Sim, para poder fazê-las. exatamente. Uma vez não. que, como estou com muita dificuldade em ouvir o Em chefe ouvir bem. Nuno, há algumas dúvidas algumas questões que tu lhe perguntaste e que ele esclareceu e que eu depois Sim. gostava Obrigado. de ouvir novamente. Exatamente, exatamente. Estamos aqui, fizemos os maiores esforços para estarmos aqui todos, mas hoje infelizmente não era possível ter aqui mais do que nós a fazermos aqui este direto para lá em casa. Posso? Muito bem. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou cozinhar os flocos de aveia. Eu vou aproveitar os teus ingredientes maravilhosos que tu trouxeste. Vou colocar um pau de canela pau de canela generoso, para aromatizar, para dar um aroma e um gosto extra ao leite. Não é? Vocês podem utilizar também, mais uma vez, uma erva aromática. Eu vou usar um bocadinho de nada. É uma coisa que não ocorre usar no pequeno almoço. Mas Vou usar um bocadinho de tomilho. O tomilho é suave. Há um tomilho que é o tomilho limão e os flocos de aveia gostam muito do limão e da casca do limão. E eu vou utilizar, neste caso, os flocos de aveia. Os flocos de aveia podem ser pequeninos, como podem ser grandes, não é? E eu gosto mais da textura, isso, mais uma vez, é o gosto de cada um, não é? Portanto, eu vou juntar os flocos de aveia. Aqui estão-me a perguntar relativamente ao iogurte da receita anterior, mas pode ser um iogurte vegetal também, pode ser um iogurte de soja. Mais uma vez, ter atenção à lista de ingredientes, tanto num tipo de iogurtes como noutros. Que seja é natural. um fator, exatamente, Não é? temos Que que ter seja sempre natural em e- conta. Isso é o mais... Sandra, É o mais qual é que é o teu importante. pequeno almoço preferido? Não sei se me consegues Olha, ouvir. eu confesso, consigo, mas O que é que gostas eu vario bastante ao fim de semana, mas eu confesso que à semana o pãozinho sabe sempre muito bem e nós Ok. também às vezes temos Sou aqui esta tu. tendência Sou de dessa tipo. demonizar. Diz? Sou dessa equipa também. Também sou dessa equipa. Pronto. Gosto bastante do pãozinho escuro e ao fim de semana então variar. E o teu pequeno almoço preferido? O meu pequeno almoço preferido, São os eu normalmente, eu acordo de manhã e bebo água. Ok. Bebo pelo menos meio litro de água quando Convém. acordo. Também hidratar. Eu sinto que quando acordo estou seco e, portanto, o meu corpo pede-me logo água. E depois em seguida, como fruta, uma peça de fruta que tenho à mão, e depois, então, se sentir necessidade, então eu vou comer um bocadinho de pão ou faço um batido com os flocos de aveia, com as amêndoas, e levo sempre comigo um bocadinho, um punhado de frutos secos para ir As crianças têm comendo. muita curiosidade porque ouvem falar muito das papas da aveia, e então elas às vezes perguntam-nos bastante como é que se faz nas sessões, quando nós vamos ter com elas, isso, quando sugerimos as opções de pequeno almoço, eles têm muito essa questão. Portanto, trouxemos aqui hoje a receita das papas da aveia para que todas as crianças e as famílias também possam ver como é que se faz e ver como é fácil fazer. Tudo com poucos ingredientes, não é? Eu juntei um ingrediente que, enquanto vocês estavam aí as duas à conversa, eu juntei, mais uma vez, o puré da pera para dar o açúcar, portanto, o açúcar natural. E quando nós falamos muitas vezes em açúcar, demonizamos um bocadinho o açúcar. Sim, completamente. O açúcar refinado é que é o açúcar que nos faz Sim, mal. sim, E isto teve a ver um bocadinho com o que nós temos falado. A indústria encontrou sempre formas de dar um determinado tipo de alimentos altamente processado, com tipos de gorduras que não são nada aconselháveis para nós, são gorduras altamente saturadas. E com a mistura do açúcar e do sal, conseguem uma combinação que realmente o gosto e o É sabor verdade. é viciante. Olhamos para o açúcar como quase como
eu vejo muito para mim, e quando falo então com gerações mais antigas, não é quase só que o olham para mim, o menino é um fatalista. Enquanto que o que eu mais tento trazer é a consciência de que nós conseguimos encontrar o doce, que é uma coisa natural, e voltando àquele homem das cavernas que ia buscar os bagos às árvores, porque é doce. E o doce é bom, dá-nos prazer e, portanto, nós não nos podemos dissociar de que a comida tem que nos dar prazer. Como e é é óbvio, como das é coisas que mais alegria nos dá. Sim. Agora, eu tenho a certeza absoluta, e já o provei dezenas de milhares de vezes, que é mais do que possível comer comida saudável, confeccionada de forma com saudável. baixo teor de sal, sem gorduras saturadas, verdade. sem açúcares refinados, e a comida ser deliciosa. E, portanto, é um desafio aos pais. Há muitas receitas na internet, mas depois nós temos que confiar em nós Exato. para conseguirmos fazer algo mesmo Experimentar, de delicioso. Experimentar. Que é o que nós vemos que às vezes há pouco as crianças não Tentativa e erro. experimentaram. Exatamente. Mas pronto, o que estamos aqui a dizer também é que, obviamente, não estamos a dizer que a criança nunca mais vai comer cereais na vida, não é? Sandra, acho que és da minha opinião. Mas simplesmente guardar Aqui isso para um momento da semana, não é? Aqui voltando à ideia da negociação, não é? Isso é o que eu faço não só com a minha Exatamente. filha, mas em contexto de consulta também. Quando tens uma criança que come todos os dias, o que vais tentar é negociar com ela para perceber o que é que ela está disposta a ceder A fazer e a mudar. e a experimentar outros pequenos almoços noutros dias. Sim. E deixarmos aqui os choca-pics ou outra coisa, ou os outros cereais da preferência Sim. dela, e limitarmos o consumo no máximo a 2 dias por semana. Pois, hoje já temos aqui tantas opções que já podemos começar a reduzir um bocadinho, não é? E em casa, quem estiver a ouvir e que seja pai, professor, etc., transmitir esta mensagem. Também não é preciso, ok, todos os dias fazer um pequeno almoço exatamente perfeito, não é? Às vezes, se calhar, pôr um bocadinho de outro tipo de açúcar, não é? Como o mel, como falávamos há pouco também da Sandra, que também havia uma fã de mel lá em casa. Mas tentarmos aqui um padrão e que a maior parte dos dias tenhamos aqui tudo o que a criança precisa. Sandra, tenho aqui uma questão que se calhar podes também ajudar-nos aqui a responder. Sara pergunta, na realidade, o que é que consideram um iogurte natural? Qual é que é o melhor, principalmente para crianças? Olha, é olhar para a lista de ingredientes e ter apenas leite e fermentos lácteos. Ou seja, tendo só estes 2 ingredientes, sabemos que não tem ou nem açúcar, nem adoçantes, que também não são muito seguros para serem consumidos na infância. Então, é ver mesmo a lista de ingredientes, ter esse cuidado e pronto. Porque, no fundo, são os 2 ingredientes necessários para se conseguir um iogurte. Mais do que isso... Exatamente. É o que basta. E o resto já Exatamente. podemos ir buscar da maneira como nós estamos aqui a ensinar hoje. E pronto, e vamos terminar este fantástico live com esta receita maravilhosa destas papas de aveia, que tem o puré de fruta, não é? Tem a aveia, puré da pera. tem ainda um toppingzinho. Um bocadinho de amêndoas, eu cortei um bocadinho das amêndoas aqui para colocar em cima. Fica muito bom. E preparámos também aqui antes uma sugestão para quem gosta Gosta do pão. de comer pão, como nós? Do pão. Temos um pão com manteiga de amendoim, que não é nada mais do que vocês podem pegar no amendoim, torrá-lo no forno e depois triturá-lo até deixá-lo triturar. Tenham paciência que ele acaba por soltar o seu óleo e fica cremoso. Os ovos podem ser cozidos como podem ser mexidos. Ok, então Neste caso, usar um fiozinho de azeite, não abusar das gorduras. Exato. E neste caso foi requeijão, eu coloquei tomate, coloquei alface e coloquei, mais uma vez, as ervas aromáticas. As crianças também gostam muito quando nós fazemos esta atividade na escola. Portanto, já temos aqui quase 50 minutos de workshop online e de banquete, exatamente. Resta-me aqui agradecer, ainda há aqui muito trabalho para fazer e com estes 2 embaixadores fantásticos que nós arranjamos, vai ser certamente mais fácil. Muito obrigada à Food Lab, muito obrigada à Go Life Portugal e vão acompanhando as nossas redes sociais, tanto aqui as redes da Sandra como do Nuno, o blog Papinhas da Chica, o Instagram do Munsi, vão ao restaurante do chefe Nuno quando abrir, quando nos for possível ir. Entretanto, tem takeaway, não tem? Tem, sim, senhora. Pronto, então o restaurante está dentro do Tagus Park, Podem... em Oeiras. Mas
Ok, muito obrigada a todos os que estiveram a assistir e alguma questão, sejam saudáveis neste confinamento. Obrigada.